Então, eu me sinto, assim, familiado com eles. E antes de eu começar, eu gostaria que cada um, homens que está aqui, e cada uma mulher que está aqui, enviasse uma energia positiva para umas famílias, 450 famílias, que está para ser despejada violentamente no estado de Minas Gerais. Relevamos o nosso pensamento àquelas famílias, porque pode acontecer com elas o que aconteceu nos Carajás. Quem se lembra do massacre lá de Carajás? Porque não é justo, depois de 20 anos, não é 20 dias, 20 anos plantando para levar para a cidade e, de repente, ele perder a sua vida. Companheiros e companheira, eu poderia estar aqui contente com vocês, mas a essa calamidade que nos põe, uma por nós ser pobre, outra por nós ser negros e negras, e outra porque não tivemos a sorte de nascer sendo dono de terra. Essas três análises, companheiros e companheiras, nós temos que fazer. Que se nós não fizer essa análise, nós não vamos entender por que nós estamos aqui nessa faculdade. Essa é uma provocação que eu faço, porque eu gosto de ser provocador. Eu gosto de ser. A companheira Isadora, que eu estou vendo ali no canto, né, Isadora? Uma companheira que sempre nós se encontramos lá em São Paulo, nos centros. Agradecer ao companheiro Dito, que não pôde vir, me impediu que eu viesse no lugar dele. Aí eu estou com uma grande responsabilidade de deixar aqui esperança de um futuro melhor. E vamos conseguir esse futuro melhor quando companheiros e companheiras se derem as mãos e enxergarem todos como um só. Aí sim, viu, companheiros e companheiras, vai fazer sentido a gente lutar por uma transformação social. Na palavra da Hermínia aqui, eu costumo dizer, né? Quando eu soube aqui que ela vinha, eu disse assim: hoje eu vou sair daqui com espírito de jovem, porque a Hermínia, ela carrega o espírito do jovem de energia e que estoura aí grupos novos lutando, como o Levante Popular, como o MPL, Movimento do Passe Livre, e outros, como a companheira do Rio de Janeiro falou, dos movimentos, e que não é movimento, mas é um povo organizado. É um povo organizado. Ele se organizou para defender a bandeira que ele acredita, seja ela qual for. E ele tem que ter o apoio da cidade e do Estado. Mas como nós vivemos em um país que não tem Estado do povo para o povo, aí vem as rebordosas, que é toda a sua parafernália do diabo em cima das nossas lutas sociais. Se os movimentos populares sociais não se levantarem e construir juntos um novo projeto para esse país, eu não sei o que será das nossas jovens e nossos jovens que estão brotando aí. Então, por isso, companheiros e companheiras, nós temos obrigação de estar na rua cada dia e cada hora, assim sintamos necessidade. Não vamos se encovardar e ficar dentro de casa
com uma sempre meia careta de quem queira fazer ela. Está de parabéns essa faculdade. Está de parabéns. Abrir as portas para discutir que cidade que nós queremos. Queremos uma cidade exploradora como essa cidade que nós vivemos? Nós estamos no século 21 e as nossas cidades, ela é movida por uma roda destruidora de ser humano, que é a roda do capital. Esse fala mais alto e esse não é expulso da cidade. Ele tem espaço na cidade. Quem sai da cidade é os pobres, porque não tem dinheiro para comprar uma casa para morar, vai pagar de aluguel, mas ele não sabe até quando que ele vai poder pagar o aluguel com esse miserável do salário que nós temos, que esse salário é um salário de vergonha. Uma pessoa séria, um país honesto, decente, esse salário também tinha que ser decente. Mas a disputa pelos espaços, ele não começou agora, de 2013 ou em 2018. Isso já vem desde o descobrimento do nosso país. Os índios foram expulsos das terras deles, ou não foi expulso? Os quilombolas foram expulsos das suas terras. Porque quem pode explorar esse território é quem tem recurso. E aí leva meu povo pobre a ocupar propriedade que não cumpre a função da propriedade. Porque o meu senhor se dá o direito de ser dono não só de um imóvel, como nós sabemos, proprietário que tem 3, 4 imóveis fechados, só servindo de reprodutores de inseto. E isso não é no mato, não é dentro do mato, é dentro da cidade. Aí é que está a vergonha. Cadê o Estado? Desculpa, companheiro. Cadê o Estado que não faz esse cidadão fazer com que o imóvel dele cumpra a função social da propriedade? Cadê o Estado? Não tem Estado. Ah, mas tem o Estado para ir despejar o pobre que está morando em um prédio ali que estava há 16 anos abandonado. Tem o Estado para ir despejar o companheiro que está em uma terra há 20 anos produzindo para abastecer a cidade. Tem o Estado, porque quem vai lá fazer o despejo é aparelho do Estado. Que esse Estado que tem obrigação de me proporcionar direito de eu morar dignamente. É esse Estado que tem que me proporcionar que para eu ter direito à cidade, eu não pague uma tarifa cara como nós pagamos nessa cidade. Cadê o subsídio que as prefeituras pagam para essas empresas de ônibus? Para onde que vai? Aí quando o MPL sai na rua fazendo o que tem que fazer, aí é criminalizado como criminosos. Ah, quer dizer que eu lutar pelo meu direito, porque não tinha mais necessidade de eu fazer a luta para eu ter isso assegurado, gente. Porque está na lei, ou não está na lei? Mas eles não enxergam as leis. Eles sentam em cima do nosso livro da Constituição e ele escreve e faz com que a gente obedeça a eles mesmo. E nós, como nós, eu costumo dizer muitas vezes que a gente somos muito caladinho, nós brasileiros. Nós somos carneirinho, que nós ajoelha para dizer amém, amém para esses chupa-sangue que dizem que governa esse país. Nós temos que se levantar, companheiros e companheiras. Temos que se levantar. Parar de ficar dentro de casa assistindo às televisões da vida. Que essa semana uma estudante da faculdade Marquês me ligou
para saber, eu não sei nem por que ela me fez essa pergunta, viu, Chico? Ela disse, seu Nelson, lá em casa tem uma televisão, eu queria comprar outra televisão, mas eu queria apanhar para assistir canais fechados, o que o senhor acha? Eu disse, filha, o problema não é a televisão, o problema não é a televisão, não é aquele computador que é ocupado, o que é um perigo é os termos que entram na nossa casa. As programações que entram dentro da nossa casa. Que, no meu haver, não serve como formação e nem politização. Não serve. Quem tiver essas imagens que passam na televisão como que serve como formação e de politização, eu não estou junto, estou fora. Vocês assistem, liga a televisão domingo, é só sacanagem ou não é sacanagem? É só sacanagem, desculpa até o termo, mas se falam na televisão, fala coisas piores dentro de nossa casa. E aqui, ou na rua, se eu tiver medo de falar o que eu penso e o que eu quero, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não vim aqui para dizer amém, ou não vim aqui também para contar mentira. Onde o Chico mostrou aqui que ele melou o sapato dele, eu tive lá, viu, Chico? Logo quando começaram a derrubar as casas, eu tive lá, viu? Melei o meu sapato também. E é tão gostoso quando você tem o contato com o povo, né? O povo coitado, sofrido, mas ainda você vê ele sorrir para você, você vê ele alegre, você chega na casa dele, ele quer que você coma, ele quer que você beba. Como é que nós sofremos tanto e ainda nós temos essa belezura com a gente? Que é a simpatia de receber bem a quem te visitam. Isso não é com todos os ricos, mas você vê mais essa qualidade é com aquele que mais sofre por conta desses estados capitalistas que nós vivemos. Então, companheiros e companheiras, para que possamos incrementar o debate, eu vou encerrar e vou dizer uma frase que dizia a nossa comandante, Rosa Luxemburgo: aquele que não se mexe, não sente a corrente que te prende. Muito obrigado. Acho que aqui está bem. Bom, nós vamos abrir para o debate. Temos aqui já um horário avançado, então, mas é importante que a gente faça uma rodada aqui de discussões. Eu pergunto ao público quem gostaria de começar a fazer questões à mesa, né? Podemos reunir 3 questões, passamos para a mesa, e aí, havendo tempo para mais uma rodada de 3 questões. Antes disso, enquanto vocês pensam as questões... Como? Por favor, professora Hermínia, compõe a mesa conosco, nos dê essa honra mais uma vez. Professora Hermínia vai também sentar à mesa e participar do debate. Bom, enquanto vocês formulam as questões, eu gostaria só de dar um informe rapidamente. Assim que encerrarmos essa mesa de trabalho, vai haver o lançamento do livro do professor José Marcos Cunha, Dinâmicas Demográficas e Socioespacial no Brasil Metropolitano, Convergências e Especificidades Regionais. Eu convido a todos a permanecer um pouco mais aqui, nesse espaço, nesse auditório, para o lançamento do livro do professor José Marcos, após o encerramento dessa mesa, e depois vamos almoçar. Obrigada. Questões, quem gostaria de começar? Lá. Por favor, você se apresente.
Vamos lá. Olá, bom dia. Meu nome é Milena, eu sou doutoranda do programa de Sociologia lá da UFSCar. Na verdade, acho que eu só queria fazer duas colocações só, para tentar... Assim, acho que, na verdade, sabemos que a discussão do urbano tem a ver com inúmeras possibilidades de disciplinas, inúmeras formas de analisar, inúmeras lentes para analisar isso. Eu acho que é só de uma forma colaborativa, junto com outras disciplinas, pensar nas análises de contexto social desse momento político atual. Eu acho que só tem duas coisas que eu gostaria de destacar, que na sociologia a gente está pensando um pouquinho diferente. Primeiro é o conceito de ausência de Estado. Assim, na verdade, na sociologia, acho que alguns professores, enfim, vai ter a parte da tarde também que vai ter mais gente falando, a gente não fala sobre ausência de Estado, né? Acho que muito, inclusive, em conjunto com o que o Nelson estava falando. Não é que os territórios precários e precarizados que estão longe, né, das periferias, eles estão com ausência de Estado. Na verdade, é uma escolha do Estado, né, em não atuar naquele local para algumas políticas públicas. Então, não é ausência, né? Então, esse conceito, acho que é só para, né, de forma colaborativa, a gente começar a repensar certas falas que a gente fazia, teorias que a gente mobilizava. Acho que são outras coisas, são escolhas. Hein? E acho que vai começar, inclusive, a ser mais forte isso, né, a partir de agora. Mas já era, né, os governos que eram, né, progressistas também. Então, existiam escolhas de atuação do Estado e a gente não pode chamar isso de ausência. Outra coisa que eu queria colaborar é porque a minha pesquisa também envolve a discussão sobre movimentos sociais. E a virada do que foi 2013, inclusive, a partir daí. Muitos teóricos têm discutido esse momento atual, do que acessou, né, esse momento atual, que é esse presidente que a gente vai ter que lidar o ano que vem, apontando como um início disso a virada do que aconteceu nas manifestações de 2013. Eu, particularmente, acho isso muito, muito ruim, essa análise, porque a gente não apresenta inúmeras facetas do que aconteceu naquelas manifestações, né? As entradas das discussões do movimento Passe Livre para as discussões das tarifas eram discussões sobre direito, são movimentos sociais que já estão aqui desde de 2001, se não me engano, que era do Fórum Social Mundial. Então, o que acontece posterior a isso, né, são eles que mobilizam isso, são eles que mobilizam nacionalmente essa pauta. E a questão é tão complexo aquele momento, tão complexo aquele momento das discussões dos direitos e quem está tomando as ruas para discutir esses direitos, que não dá simplesmente para a gente falar que aquilo foi uma virada das direitas e foi ali que as direitas começaram a acessar as ruas. Não é só aquilo que estava ali, né? É só isso que eu queria dizer. Ok. Uma próxima questão. Nenhuma, por hora. Então, eu passo a resposta à mesa. Kátia, você gostaria de começar? Primeiro, gostaria de agradecer a questão, Milena. Na verdade, na nossa análise, né, quer seja a partir de uma perspectiva geográfica ou sociológica, a gente não acredita realmente na ausência do Estado, né? Muito pelo contrário. Há um modelo que a literatura vem falando já de muito tempo, né, aliás, desde a década de 60, é exatamente um modelo que é um modelo que vai, quer dizer, um modelo de política pública, um modelo de produção e de ação do Estado, Polanyi vai falar isso também, que, na verdade, vai selecionar e que não vai atingir a todos, né? Então, isso eu acho que é uma coisa... Agora, o que é interessante, o Giacomo Ramal ele vem problematizando a questão no seu livro Céu e a Terra, e o quanto que nós temos fé no Estado, né? O Giacomo Ramal, ele é da filosofia política italiana, e ele vai mostrar o quanto que, a partir, né, do processo do chamado Estado moderno, o quanto que o Estado ele se torna
a gente passa a ter fé no Estado. E o quanto que tem seus limites. Eu realmente não acredito na ausência do Estado, mas na perspectiva do território e, portanto, da geografia, a gente observa que o Estado não controla todos os espaços. Isso é só a gente fazer uma pesquisa de campo e entrar na Rocinha, por exemplo, na Maré, e a gente vê o policial dizendo que não vou lá não, porque eu não quero morrer. Então, eu acho que tem uma coisa interessante nessa conjuntura, é um pouco a crise dos paradigmas e a necessidade de uma compreensão contemporânea. Acho que tem uma dimensão assim, né, que a Ana Clara fala muito. E o quanto que o Estado deve ser compreendido como não uma estrutura monolítica. O Estado, como diz Polanyi, é a luta de classes no seu interior. Nós, universidade pública, somos Estado também. O Estado não é só governo, não é só legislativo, não é só, né, o judiciário. Então, é problematizar um pouco. E eu me lembro, como um professor, quando eu fui aluna do mestrado no IPU, o professor Heine, certa vez, ele dizendo para nós, mas você é Estado também, você funcionário público. Então, é quase que retomar um pouco a leitura de Weber também, para a gente poder compreender a complexidade dessa burocracia. Né? Isso para a gente poder entender aqui, não dá para aprofundar. A outra dimensão, eu coloquei aqui a questão de 2013, muito mais como o indício da multidão. Eu acho que tem alguns elementos, e isso a Ana Clara ela tinha uma metodologia, que é a metodologia da cartografia da ação social, onde ela estudava algumas metrópoles brasileiras. E, dentre essa metodologia que ela desenvolveu, desde 96, ela vai mostrando a necessidade da gente entender alguns elementos diferentes. Né? De repente, aparece alguma coisa diferente e a gente não valoriza, e a gente não entende. Alguns movimentos espontâneos que a gente não valoriza, a gente não entende. Só que, muitas vezes, naqueles movimentos pequenos, menores, né, microconjunturais, tem elementos que a gente precisa trazer para o debate. E aí é um exercício difícil, não é um exercício fácil, né? A minha amiga aqui sabe disso, que é o exercício de entender o movimento da sociedade. Né? Assim como o movimento da política, da economia política, mas entender o movimento da sociedade. 2013 tem alguns elementos que, por mais que eu já tenha lido, eu ainda não me satisfiz totalmente. Porque tem alguns elementos, né? Porque uma coisa é você pegar a literatura e ler essa literatura que está sendo produzida agora. A outra coisa, para quem participou e seguiu e andou um pouco naquele movimento, eu fiz isso um pouco no Rio de Janeiro com meus alunos, você vê algumas coisas estranhas, que é diferente de outros movimentos, que você tem os movimentos populares mais presentes, reivindicação. Você tinha algumas coisas estranhas, diferentes. E aí, Milena, é nessa perspectiva que a gente coloca. Né? Eu trabalho lá no mestrado e doutorado em História Social, e a área História Social do Território, e eu tenho aprendido muito com os historiadores no sentido dos eventos. Você tem alguns elementos, porque senão a gente só fica analisando a macroconjuntura, né? As metas narrativas. Às vezes é interessante entender um pouco aquilo que é pequeno, parece pequeno, só que muitas vezes, se você puxa, tem uma força danada. Né? Então, a gente está realmente num processo de entendimento desse tempo contemporâneo, desse presente, e Ana Clara dizia com muito primor, o presente, ele não é só revolucionário, o presente, ele não é só emancipatório, é no presente que se dá todas as formas de dominação também e as novas formas de dominação, que a gente precisa entender. O processo de alienação, se Marx estivesse aqui entre nós, ele ia nos ensinar muitas outras coisas a partir daquilo que o Milton Santos vai chamar do meio técnico científico informacional, onde o que significa a rede social, o que significa o objeto, o que significa a circulação da informação que a gente não vê, que está na rede. E nós não estamos em todas as redes, não é verdade? Então, existe um contexto aí tenso que precisa ser analisado. E aí a ideia é entender alguns, é como se fosse assim, alguns elementos que aparecem, tá? É nessa perspectiva que eu coloco. Desculpa. Professora Hermínia.
Olha, eu fico tranquilo, sabe? Porque se Jesus agradasse a todos, nós estávamos em um mar de rosa. Eu tenho, na minha convicções e na minha visão, eu não me sinto representado por esse Estado. Eu não me sinto representado. Agora, é porque a política dele não me atinge? É porque a política não tem política social, de inclusão social nesse Estado. Ah, o Estado está presente? Está presente na Cracolândia, que nós temos no centro de São Paulo? Está presente em várias favelas, que não deveria ser chamado de favela, porque ali não tem ninguém favelado? Ali tem ser humano, e ser humano tem que ser tratado como ser humano, não da forma que o Estado capitalista quer. Ali tem vidas, que só é reconhecida, olhe lá, quando morre. Então, companheiros e companheiras, quando eu falo em ausência de Estado, eu falo com a minha convicção. Agora, se tem estudo que diz que o Estado está presente ou não está presente, aí é outra discussão. Aí nós temos que fazer essa discussão para discutir o dia todo. Não é o tempo que nós temos aqui. Porque eu quero que me diga se o Estado está presente aqui nessa comunidade da Soma. É Soma? Soma. Eu quero que me diga se o Estado está presente, estava presente naquela ocupação que eu vim no despejo, que 5 horas da manhã já comecei a tomar gás de pimenta, em uma ocupação aqui em Campina, que chamava Nelson Mandela. Eu estava. Ah, tá. Ah, obrigado pelo reconhecimento. Eu estava. Eu amanheci o dia lá com o doutor Dito, o Benedito, que estaria aqui agora. Eu cheguei lá de madrugada com ele. E quando foi 5 horas da manhã, chegou o Estado, filhote de urubu, para jogar spray de pimenta e bomba em cima daquele povo que estava ali. Aí o Estado estava, companheiros e companheiras. Eu não estou negando que o Estado não estava. Estava. Mas para dar alternativa para aquelas famílias, o Estado estava? Qual é a alternativa? Lugar digno para ele morar, se ele ia sair daquela comunidade, porque o proprietário daquela terra que só se via para desovar carro e ser humano estava lá sem cumprir a função social da propriedade. Quando eu falei aqui que eu sou provocador, é porque eu provoco mesmo. E eu me sinto bem, viu? Eu vou para casa e vou dormir tranquilo. Eu queria que essa justiça desgraçada não despejasse aquelas comunidades lá em Minas. Porque a justiça é do Estado. A justiça é do Estado. O juiz recebe dinheiro de quem? Do Estado. Que quem paga para o Estado? Nós. Essas reflexões, companheiros e companheiras. Agora, se nós quiser dizer, o Estado está presente na comunidade que eu moro, que esse sabe onde que é, a Hermínia sabe, a Maria Fique sabe, a Isadora sabe, um prédio que estava há 16 anos abandonado, sem cumprir a função social da propriedade. Chegamos lá, barata pra caramba, rato, Ave Maria, tinha mais rato do que gente ali no centro. Purga, foi tanto que a gente tivemos que arrancar todos os tacos que tinha e pôr piso para ficar bonitinho. O Estado foi para cima para fazer o proprietário pagar os impostos, lá para ele dar a função social da propriedade. O IPTU progressista em cima do indivíduo, cobrou imposto? Não cobrou imposto, e a Hermínia sabe que a prefeitura ainda pagou para desapropriar aquele imóvel, que eu sou contra esse tipo de coisa. Eu sou a favor que aquele prédio fosse expropriado. Aí você pode dizer assim, mas você quer tomar a propriedade dos outros?
Eu não posso tomar, mas ele pode tomar a nossa terra? Ele pode tomar a terra dos nossos índios, que estão dizendo aí agora que não vai ter remarcação da terra dos índios, que não sei o quê, muita uauê. Então, companheiros e companheiras, ai, como eu me sinto aliviado. Eu me sinto arrasado, é quando eu vejo o povo pobre sofrendo a miserabilidade que o Estado capitalista, burguês, dedica para nós. É isso que me deixa indignado. E aí me dá vontade de eu voar em cima dele, é porque ele não tem chifre, porque se tivesse chifre, eu ia agarrar ele pelo chifre e até derrubar esse miserável. Mas felizmente eu tenho que aturar essas coisas e ainda dar risada, porque eu estou gostando, que é serviço do Estado. Então, companheiros e companheiras, para me encerrar, eu fico na tese que hoje, conversando com a professora aqui, nós vamos entrar em uma era que não vai ser fácil, mas outra vez, grave bem na mente de vocês, outra vez, essa era que vai entrar, nós já estamos próximos de entrar ela, tá? Não vai demorar muito não, viu? Falta, acho que é mês aí, acho que é um mês. Amanhã já entra o meado de novembro, né? Aí nós vamos ter mais um mês e nós vamos enfrentar uma onda e que não vai ser fácil, companheiros e companheiras. O retrato está na cara, companheiros e companheiras. A resposta já está sendo dada, companheiros e companheiras. Agora, conclamo a cada um de vocês que estão aqui, homens e mulheres, hás de se levantar e dizer que não vai aceitar barbaridade em cima da gente, mais do que já vem acontecendo. Mas vamos se levantar mesmo, vamos tomar as ruas mesmo. Agora, organizado, né, companheira? Vamos tomar as ruas organizada, manifestações com sentido e rumo. Agora, não vamos tomar as ruas como já aconteceu, que não tinha partido, não tinha movimento, não tinha nada, aquilo ficou à solta, Deus dará, e foi cooptado. Se foi cooptado, faltou inteligência, né? Mas está de parabéns, porque ao menos tomou as ruas, que as ruas não é para viver como vive, abandonada pelo ser humano, não. O ser humano tem que estar na rua mesmo para reivindicar os seus direitos. Direito que eu digo é eu, para morar, não ter que ganhar 5, 10, 16 salário mínimo. Direito é eu poder ter luz dentro da minha casa para eu pagar razoavelmente bem. Ter água dentro da minha casa para eu pagar razoavelmente para eu ter esses bens. Porque esse bem, nós todos aqui temos direito e só temos direito se nós puder bancar esse bem. Então, que direito que nós temos nisso aí? Que direito? A água vocês só têm na casa de vocês se vocês pagarem a conta. A luz, pela mesma forma. Para você transitar nas cidades, você tem que ter R$4 lá em São Paulo para vocês andar no busão, parecendo lata de sardinha, no metrô, lata de sardinha, trem, lata de sardinha. Poxa, o que é isso? Onde nós vamos chegar? Que abismo é esse? Se nós achar que o Estado está presente em minha pessoa, eu desconheço isso e não bato palma para quem acha que o Estado esteja presente onde tem pobre. Obrigado. Não, então, eu só vou fazer um comentário bem rápido sobre que eu estou sentindo, a experiência que eu tô vivendo na universidade, que está mostrando para mim como que é importante a gente trabalhar, a gente conseguir. Quem estuda muito a teoria tem que um pouco pisar no barro. E quem está pisando muito no barro tem que estudar mais teoria. Eu tenho falado isso para o pessoal, lá tem um grupo de estudos dos movimentos sociais, é um pessoal da ciência política, eles são ótimos, tem um encontro amanhã desse pessoal, lá na UFABC, e eu vivo falando para o pessoal do LabJuta, gente, a gente tem que ir lá estudar teoria dos movimentos sociais com eles, e eu falo para eles, gente, vocês têm que ir lá no Gaivota e
lá no Jardim Anchieta, para visitar as comunidades. A gente tem que fazer essa articulação, para a gente não ficar descolado daquilo que a Hermínia falou, né? A gente conhece super bem, milita, trabalha, estuda há décadas e décadas. Você sai andando pelo país e você aprende um monte de coisa que não está em nenhum livro, que só a experiência de pisar, de olhar, de sentar, de sentir o cheiro. Você entra numa casa, você sente um cheiro da casa, né? A pessoa transmite pavor, sensação, acolhimento, afeto. Isso tudo é aprendizado. Então a gente não pode se furtar, né, de não ter esse tipo de experiência também. A universidade precisa incorporar toda essa dimensão junto com a nossa cultura, né, dos livros e das leituras e da discussão teórica. A gente não pode ficar encastelado de maneira nenhuma. Então, eu acho assim, que no campo das cidades, que é o tema desse seminário aqui, né, a pesquisação, a educação popular, alguns gringos estão usando, né, o Community-Based Participatory Research, né, que é a pesquisa baseada na comunidade, né. Você tem 3 maneiras de fazer pesquisa em relação às comunidades: pesquisar sobre a comunidade, na comunidade ou com a comunidade, pesquisar junto com a comunidade. É isso que eu acho que ajuda a gente a chegar num outro patamar de conhecimento que é mais orgânico, é mais articulado, e a gente não corre o risco de se perder no mundo de teoria, no mundo de conceitos. Tem categorias super importantes? Lógico que tem, né? A hegemonia, né? A disputa de hegemonia, alienação, né? A legitimação, né? Aquela coisa do Habermas, né? Que Estado é igual a força mais consenso. Quem que está trabalhando com consenso? O que está acontecendo hoje com o Estado que é força mais consenso? A gente tem no governo, agora a gente vai ter, né, força e consenso, né? A gente vai ter força e consenso junto, né, junto com o Estado. Isso diz muito, a gente tem que estudar tudo isso, mas a gente tem que estar coladinho junto do povo e junto dos territórios populares, senão a gente pode se equivocar bastante, né? E até porque tem uma questão aí da solidariedade também, da esperança e da solidariedade, que são dimensões super importantes. Só fazer um comentário super rápido. Tem uma orientanda que está terminou o doutorado, a Luciana Bedeschi. Ela terminou o doutorado, ela vai defender no dia 12 de dezembro. Ela analisou 35 sentenças de juízes da região central de conflitos possessórios do centro de São Paulo no ano de 2017. Ela pegou, como hipótese dela, ela adotou a hipótese que é uma frase que a Hermínia repete em tudo que é lugar que ela vai. O Poder Judiciário desconhece a legislação urbanística, o Poder Judiciário não conhece o Estatuto da Cidade. A Luciana Bedeschi pegou essa frase da Hermínia e falou, vou fazer uma pesquisa para ver se é real. E fez uma tese de doutorado e vai defender agora dia 12. Né? Uma pena que a professora Hermínia está agenda maluca, viajando o Brasil inteiro. Mas o que ela, no fim, eu não vou dar como é que chama, spoiler, né? Meu filho que fala, spoiler, papai, não dá spoiler não. Não vou dar o spoiler, mas só para, né, que é o seguinte, o juiz escolhe, ele tem a Constituição, o Estatuto da Cidade, mas ele tem o Código Civil. Ele não usa a Constituição e nem o Estatuto da Cidade para proferir a sentença. Ele usa o Código Civil. E o movimento da reforma urbana e todo mundo do direito urbanístico concentrou na Constituição e no Estatuto da Cidade. Quando teve a revisão do Código Civil, que já era arcaico e continuou, né, que defende super a propriedade, deixou passar batido. E o Código Civil está aí. Você fala, pô, mas o juiz pode? É o Estado, né? Não quer dizer que o Estado... Lógico, a gente sabe, o Estado é seletivo, mas... Para quem está na periferia, né, dependendo, eu fui no Capão Redondo semana passada. Assim, viver ali é uma coisa, é uma experiência que, assim, você falar de Estado, né, do lugar de fala de quem está lá, de quem não está estudando a sociologia, mas está morando, vivendo lá, é uma discussão muito importante da gente fazer. Obrigado. Bom, gente, eu fui citada, não, é que a Luciana Bedeschi, eu estou tão feliz com a tese de doutorado dela, porque é a evidência científica
de que o judiciário não cumpre a lei na área da propriedade, das reintegrações de posse, principalmente, né? Uma vez, eu gosto muito de contar essa história, eu estava dando uma aula na Escola de Magistratura, em São Paulo, para juízes. E aí eu falei, juízes do bem, e juízas do bem. Eu falei, por que os juízes não cumprem a lei, a legislação urbanística? A resposta que eu ouvi, que foi a que mais me satisfez, porque eu já dei aula também na magistratura do Rio de Janeiro, foi porque nas faculdades de direito, o curso de direito urbanístico não é obrigatório. Ele é optativo. Então, eu fico pensando sempre na utilização dos nossos debates. Eu acho que nós custamos caro na universidade. Não estou propondo absolutamente pagamento, não, né? Mas eu acho que a gente tem que devolver também, nós também temos que cumprir uma função social, não é? E qual é a nossa função social? Por exemplo, exigir que as faculdades de direito deem um curso obrigatório de direito urbanístico. Por exemplo, tentar todos os contatos com o Ministério Público e Judiciário para que eles estudem a lei, por favor, não é? Para que eles conheçam. Então, é uma coisa de campanha mesmo. Eu estou propondo que a gente trabalhe isso como uma campanha. Porque se a gente conquistou a lei, e foi importante ter conquistado, né? Mas uma lei que não se aplica, ela não tem importância nenhuma, né? Não é verdade que não haja controvérsia. Eu conheço gente, no caso de Mauá, por exemplo, da ocupação Mauá, em muitos casos que o judiciário julgou pela lei, né? Então, eu acho que é um espaço em disputa. E eu queria dizer para vocês que eu cansei de ver mestrado e doutorado que não serve para nada. Inclusive no campo da esquerda, né? É muito discurso, é muita bibliografia, mas que, na verdade, você espreme e fala, bom, e aí? Não é? Como é que a gente vai mudar tudo isso? Eu estou falando isso a propósito de que nós temos um conhecimento que ele precisa estar colocado na sociedade atualmente. Um deles nós temos uma história de confusão registrária no Brasil. Eu já dei palestra para notários e registradores sobre isso. Então, eu vou indicar, inclusive, no site do Instituto Florestal, a tese do Joaquim de Brito Costa Neto. Ele trabalhou, saudoso Joaquim, que eu orientei o doutorado, ele trabalhou a questão dos parques estaduais paulistas, e tudo começou com uma perplexidade em encontrar, por exemplo, o governo do estado teve que desapropriar várias vezes o mesmo pedaço de terra. Por quê? Porque o mesmo pedaço de terra tinha várias escrituras de propriedade. Isso é comum, eu fiquei sabendo depois, lá na minha palestra para os notários e registradores, isso é comum no Brasil. E o Joaquim mostrou no doutorado dele que a propriedade de determinadas terras, ela sai do litoral, sobe a serra e é deslocada no registro no Planalto. Para vocês terem uma ideia, eu citei o caso lá do Pará, né? Então, nós precisamos desconstruir a ideia de que está tudo bonitinho e tem meia dúzia de terroristas ocupando terra. Porque, se você olhar toda a bibliografia, eu citei o Ariovaldo Umbelino, tem o professor Everaldo Melazo, tem um monte de gente que trabalha a história do registro da propriedade no Brasil. Por exemplo, um caso que eu acompanhei recentemente, quando eu estava em Uberlândia, eu fui numa ocupação, fiquei impressionada, porque tem latifúndio dentro da cidade servido de infraestrutura,
e o povo é constrangido a ocupar ilegalmente uma terra. Eu acho fim, porque é claro que é um constrangimento você ocupar ilegalmente. Não é uma decisão que a pessoa toma, é uma falta de decisão, de alternativa, não é? Então, eu fui lá olhar umas ocupações incrivelmente organizadas, e o frei da igreja católica local, ele me falou, olha, existe um levantamento das propriedades da terra aqui de Uberlândia, é de um advogado, chama Higino, ele fez na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu pedi para o Higino me mandar o estudo. O estudo é impressionante. O estudo mostra o quê? Que registros, eu não sei como é que a gente chama no jargão aí, registros cancelados, depois de muito tempo, é recuperado, não recupera o cancelamento, recupera o registro, por exemplo, o registro paroquial, depois da Lei de Terras de 1850. Primeiro registro das terras para registrar propriedade privada foi nas paróquias, né? Então, eu vou lá no século passado, pego um registro e vou falar, olha, eu sou dona do centro de Campinas, está aqui, não é? Então, é impressionante a confusão registrária e é incrível a narrativa de que há pessoas que estão invadindo porque eles estão enfrentando o direito de propriedade privada. Então, nós temos uma tarefa que eu acho que é fundamental, e nós temos tempo na universidade, nós temos que discutir nas rádios, nós temos que escrever para os jornais, nós temos que ir nos congressos. Por exemplo, hoje tinha uma vereadora aqui de Campinas, como é o nome dela? Mariana, incrivelmente, uma mulher jovem, não é? E a Mariana falou, vocês querem fazer pesquisa sobre a captura dos proprietários de terra sobre a legislação municipal? Vão para a Câmara Municipal hoje. Até eu falei, você tem que fazer esse chamado aqui, não é? Que é fundamental a gente entender, eles estão querendo fazer o quê, que ela me falou? Aquilo que eu vi no Brasil inteiro. Pega o perímetro urbano, põe um monte de terra vazia, rural, dentro do perímetro urbano, sem ocupar aquilo que já está vazio dentro do perímetro urbano, não é? E aí você vai disputar o orçamento público para levar, em vez de levar água, drenagem, resolver os problemas de risco, resolver os problemas de pavimentação, onde precisa agora, vai aquilo que eu vi lá em Campina Grande, que eu fiquei perplexa, não é? Dinheiro do PAC da mobilidade, dinheiro municipal, para fazer uma avenida gigantesca no meio do nada, com drenagem, com ciclovia, como manda a boa técnica, mas no meio do nada. E os bairros de periferia que eu visitei não tinha nem calçada. Prioridade, como manda a lei? Prioridade para pedestre e ciclistas. E lá em Campina Grande, eu vi as pessoas andando pelo acostamento, que é um risco, por falta de transporte público. Eu acho, viu, gente, eu estou muito perplexa, porque eu fico pensando quais são as forças que orientaram um modelo que tomou conta do Brasil, de como as cidades, elas explodiram, elas foram atacadas foi um ataque especulativo imobiliário. Como é que essas forças se organizaram em nível nacional a ponto de você ver o mesmo modelo no sul e no norte? Como é que foi isso mesmo? Isso, eu acho que as nossas pesquisas têm que nos explicar. Eu não estava querendo falar sobre essa questão da ausência do Estado, porque me parece óbvio, o Estado está ausente e está presente. Isso é óbvio. Né? Está ausente naquilo que são políticas sociais e está presente no que se refere
a repressão, práticas clientelistas. Agora, isso não é novo, não é? Isso é bem velho e já está bem escrito nos livros, não é? Então, eu queria propor que a gente tomasse muito cuidado com as ideias fora do lugar, que a gente fizesse esse mergulho na realidade. As coisas que o Komaru mostrou são muito humanas e são muito impressionantes, né? Eu acho também que a gente tem que mostrar, tem que trazer esse lado humano dos excluídos, tem que trazer o lado de protagonismo dos excluídos. São tragédias nas vidas pessoais, não é? Para que, por exemplo, toda a luta, o que tem de mulheres no Brasil estupradas quando eram crianças dentro de casa. Quer dizer que nós vamos eliminar a discussão de gênero nas escolas? Nós precisamos trazer isso, sabe? Não é um discurso, não é a esquerda que está querendo trazer a discussão de gênero. É o tratamento humanizado das mulheres. É a diminuição do sofrimento humano. Parece meio cristão, eu não acho ruim, não. E eu acho que a gente abandonou esses espaços nos bairros periféricos que foi ocupado por uma parte da igreja evangélica, parte dela é progressista, a gente não pode jogar a água do banho com a criança, e parte dela mantém um poder profundamente reacionário e profundamente desumano e anticristão. Nós temos que trabalhar essas contradições. Sem nenhuma vergonha. Eu estava lá em Belo Horizonte com uma militante, como é que a gente chama quem vai para o culto evangélico, meu Deus, militante, mil perdões. E ela, a fiel, não sei. Obreira, ela falou assim, olha, eu acho que vocês, ela olhou para a militância, deviam aprender muita coisa lá nos cultos evangélicos. Por que que todo aquele povo está lá? Por que que todo aquele povo está subordinado, dando dinheiro? Sabe? Porque do lado de fora, o Mano Brown falou isso outro dia. O Emicida falou isso outro dia. Do lado de fora tem muito desespero, gente. É desespero de uma moçada que tem o crime de um lado e a polícia matando do outro. Então, a gente tem que entender tudo isso e sair do fetiche. Qual fetiche? O fetiche da tese, da dissertação, da teoria, que muitas vezes nem explica, para falar a verdade. E é essa coisa da alienação, né? Eu queria agradecer muito vocês a oportunidade de estar aqui ao lado dessas pessoas. Muito obrigada. Bom, pelo avançar da hora, encerramos os trabalhos dessa mesa. Agradecemos a presença de todos no período da manhã. Lembrando que tem o lançamento do livro do professor Zé Marcos nesse momento. Depois um rápido almoço e retornaremos às 14 para a mesa da tarde, conferência e mesa do período da tarde. Obrigado a todos pela presença.